Fala, meu amigo Brito, estamos aqui aguardando o Rodrigo. Ele falou que está com algum problema, ele não está conseguindo nem conectar. E de novo deu que o Rodrigo não pode participar. Tentar de novo. Live é maravilhosa, né? Mas quando a internet não quer, é bem complicado. Vamos ver se o Rodrigo consegue entrar. Enquanto isso, a gente vai conversando algumas coisas. Se não der, a gente faz outro dia, né? Mas deixa eu ir falando com vocês enquanto o Rodrigo tenta organizar, né? Já que vocês estão aqui e até para deixar esse vídeo aqui salvo, né? Ontem foi dia de eleição, né? E a gente quis deixar claro, né, que não tínhamos um candidato, né, nem uma candidata. Claro que pessoalmente cada um de nós escolheu seu candidato, foi exercer sua cidadania votando, mas o coletivo, enquanto ente, né, enquanto conjunto de pessoas, se definiu por ser, nesse momento, alguém apartidário, né? Não queremos vincular pelas ruas do Andaraí, né, o Filhos do Joana, a nenhuma nenhuma das campanhas, né, que estavam por aí. E por que a gente decidiu fazer isso? Primeiro porque o nosso coletivo vai fazer um ano ainda, né? A gente ainda está organizando as coisas. A gente... Fala, Rodrigo, tudo bem? Fala aí, cara. Demorei, mas cheguei. Beleza, deixa eu só encerrar uma explicação aqui para o pessoal sobre nossa participação nas eleições, tá bom? Eu tava te ouvindo, vai falando aí. Prossegue aí que eu tô me ajeitando aqui. Beleza. Então, aí a gente acreditou por bem, né, achou por bem fazer um trabalho de educação política, né, explicando qual era a função de cada um dos entes políticos, né, prefeitos, vereadores, o que era a função de um, o que não era. E assim a gente acreditou que o nosso fazer aqui seria mais útil, né, estaria mais de acordo com o que a comunidade precisa. E aí deixaríamos por conta da comunidade escolher quem eles achassem melhor, né, tendo por base essa formação política aí que a gente fez. Acreditamos que foi muito legal, né? A gente teve duas candidaturas aqui da área que foram bem votadas e estão na Câmara, estarão, né, na próxima legislatura na Câmara. Já temos um projeto protocolado pelo aniversário do Andaraí, pela legislatura que se encerra agora em dezembro. Então, a gente espera que esses novos vereadores votem favoráveis à ideia do aniversário do bairro. A gente acredita que é muito possível, é muito viável. E estamos aqui para dialogar, né, com quem quiser trazer melhorias para o bairro, né? Não servir de palanque político para ninguém, mas dialogar sempre dentro das nossas possibilidades com o que a gente puder contribuir, né? Muita gente respondeu um questionário que a gente passou de quais seriam os problemas do bairro. A gente repassou todas as candidaturas que nos procuraram por e-mail, né? Algumas responderam, outras não, mas o nosso trabalho acreditamos que foi feito, né? Acho que para esse primeiro ano de coletivo, né, que se completa agora em dezembro, a gente está muito feliz, muito orgulhoso do trabalho que tem desenvolvido. Então, hoje, fazendo parte desse trabalho, a gente vai falar de Dia da Consciência Negra, né? E vamos chamar atenção para a presença negra aqui no bairro do Andaraí. Eu vou estar com o Rodrigo, devidamente uniformizado também. Fardado não, né? Com manto da jaquetas verdes. Jaquetas verdes. Então, pessoal, o Rodrigo já vem, né, no perfil Histórias Nossas Histórias, né, falando com relação à negritude, à presença negra, porque na sexta-feira, feriado, temos aí o Dia da Consciência Negra, que todo dia 20 de novembro nós comemoramos o Dia da Consciência Negra, e apesar, né, de sempre aparecer uma cara do Morgan Freeman dizendo que o importante é a consciência humana, a gente está aqui para fazer com que todos entendam por que exatamente consciência negra, né? Por que a gente também defende o termo,
Por que a gente acha importante falar da presença negra no Andaraí, que vai além, né, de nós sermos negros, né? Mas é uma questão de representatividade, é uma questão de justiça, é uma questão de reparação histórica, a gente falar dessa presença aqui no bairro. Assim como também a gente falar da presença indígena, né, que é muito forte nessas terras do Andaraí, aí, ocupada pelos tupinambás. Então vamos lá, o Dia da Consciência Negra, né, ele foi oficializado ali por 2003, pela Lei 10.639. E lá em 2011, pela Lei 12.519, né, governos Lula, a primeira, e Dilma, a segunda lei, ele vai se tornar o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Só que apesar da data ter sido reconhecida por leis recentemente, né, a gente põe aí a lei mais antiga referente a isso tem 17 anos, o dia escolhido para celebrar Zumbi e a Consciência Negra, o 20 de novembro, já vinha sendo pensado desde que o Movimento Negro Unificado, MNU, lá de Salvador, colocou em 1978 o dia 20, que é o dia em que Zumbi dos Palmares vai ser executado, né, 20 de novembro de 1695, como dia para celebrar a luta negra. Há uma disputa de narrativa entre o 13 de maio e o 20 de novembro. Por que a gente não faz o Dia da Consciência Negra 13 de maio? 13 de maio ficou muito ligado a uma questão de uma libertação dada e não conquistada. Né? A gente, durante muito tempo, aprendeu que a princesa Isabel era boa e deu a liberdade aos negros, né? Como se fosse de cima para baixo. E aí a gente anulou uma série de negros que foram atuantes nessa busca pela liberdade. Zé do Patrocínio, Luiz Gama, só para citar alguns. Então, o 20 de novembro ele representa a força negra na busca por sua própria libertação. Tá? É por isso que há essa disputa entre o 13 de maio e o 20 de novembro. Mas por que não pode ser consciência humana? Por que a gente fala em consciência negra? Bom, gente, quando um escravizado, né, quando alguém saía da África e vinha para o Brasil, a primeira coisa que ele perdia era a sua característica humana, né? Ele era tratado como animal, ele era visto como animal, né? Nos arquivos que você pega do Brasil colonial, imperial e tal, os escravos eram tratados como peças, cabeças, não como pessoas. Então, a gente falar de consciência humana hoje é até muito cômodo, mas a gente tem que pensar que durante um bom tempo na nossa história, quiçá até hoje, né, uma parte considerável da nossa população não era considerada sequer humana. Então é necessário que tenha o Dia da Consciência Negra exatamente para estimular atitudes como a nossa aqui hoje de estar falando da presença negra no bairro do Andaraí. Eu não sei o Rodrigo, né, mas eu parei o dia aí para tentar, em meio às atribulações do trabalho, dar uma estudada, dar uma relembrada em algumas coisas, e é muito difícil, né, ainda você trazer a presença negra nos bairros cariocas, né? Isso ainda é subestudado, não digo estudado, né? Tem muita gente fazendo pesquisa nessa área, mas ainda não é tão popular. A gente sabe muito da presença negra no centro, mas ainda sabemos pouco, ainda falamos pouco da presença negra em determinados bairros da cidade. Então, Rodrigo, fala aí um pouco de você, se apresenta, que eu já falei demais. Bom, queria agradecer, né? Essa é uma live que eu tô fora do meu habitat natural de lives, né? Que geralmente eu convido, né? Então já vou pedir desculpa porque eu fui um convidado enrolado. Né? Teve uns problemas aqui com Wi-Fi, enfim, mas aqui estamos, né? Resistindo, né? Para combinar com o tema e combinar com o mês que a gente está aí, essa reflexão. Bom, eu sou estudante de História, tá? Eu digo que a história já está assim, na minha mente, povoa a minha mente muito antes de eu ser estudante de História, né? Vocês já reparam pela minha carcaça aqui, o meu fenótipo, que eu sou um cara temporão, né, para ser um graduando em História, né? Mas estou graduando em História e agora com afinco de realmente exercer ofício de historiador. Bom, obviamente, por motivos óbvios, né, bem claros, essa questão da negritude, narrativa sobre a negritude, construção e desconstrução sobre a negritude,
vai me transpassar, vai me afetar diretamente, né? Em especial, eu gosto de estudar a cultura suburbana e a ligação com as culturas afro-brasileiras dentro dessa cultura suburbana, né? Então, eu gosto muito de estudar os coletivos, né? Não só fazer parte, como eu faço parte desse, mas também ficar antenado com outros que estão nessa ação, né? E gosto muito da temática, quando eles abordam temática que passam pela negritude, né? Eu acho que é um dia hoje muito oportuno, mês muito oportuno. A gente tem que falar disso sempre. E gosto muito dessa pegada do que a gente está propondo hoje, né? Aqui vamos falar muita coisa que vai estar em lugar comum, né? Que de repente não vai ser novidade para ninguém. Mas eu acho que assim, capitanear esse tipo de reflexão é muito necessário e é muito faltoso no mês de novembro. Eu levanto aqui a bandeira que não é só o dia 20, não é só a semana. A gente tem que trabalhar primeiro para ter o mês e depois ao longo do ano inteiro, né? Do semestre, e depois o ano inteiro, em espaços como Rio Centro, espaços que são voltados para montar outras reflexões, a gente tem um palanque. Eu chamo de palanque mesmo, porque é ato político, né? A gente conversar sobre isso. Então, assim, eu queria agradecer demais a página por dar esse espaço, né? E vamos ver o que a gente pode falar aí, cara. Você começa, eu começo, a gente se complementa. Eu gosto muito de dar um apanhado histórico, né? Porque assim, você falou, gosto muito de usar a retórica de quem conversa comigo. Eu não faço muito pré-pauta, não. Eu até dei uma olhadela em algumas coisas que eu ia falar e tudo mais, mas eu gosto que o fluxo siga aqui de acordo com a gente e a audiência. Então, falando nisso, pessoal que está aqui com a gente, por favor, participe com dúvidas, com colocações, concordando ou discordando, na medida do possível, a gente vai aqui debatendo, tá? Se a gente não tivesse na conjuntura que está, isso aqui provavelmente estaria acontecendo numa mesa de bar com outros amigos e vocês estariam plenamente convidados. Esse que é o clima que eu acho que fica legal para a gente conversar aqui, beleza? E aí, em cima da colocação do Fábio, um ponto que eu achei interessante é que ele fala da subalternização, né, da questão do negro, né? E é engraçado, porque a gente é um coletivo suburbano, né? É bom a gente pensar também o quão é subalterno ou subalternizado o subúrbio. Como combinam, né? Subúrbio e negros, né? Na história desse Rio de Janeiro. Era essa a sementinha que eu queria plantar. Se quiser se colocar aí, Fábio, fica à vontade. Bom, falando aqui do nosso quadrado, né, a gente sabe, como eu já coloquei, né, a gente fala muito da presença negra, né, no Rio de Janeiro, mas focando o centro, e aí no final do século XIX, início do XX, a gente vai focando um pouco mais a Cidade Nova, o Estácio e tal. Bom, nesse pedaço de chão que a gente chama Andaraí, né, eu encontrei um trabalho da Márcia Sueli Amantino, onde ela faz um estudo de caso sobre as relações, né, entre as famílias de escravizados no Engenho Velho. Então, ela, numa apresentação do trabalho, ela fala um pouco de como é que era a composição, né, de negros dentro da freguesia do Engenho Velho, né, que vai dar origem ao Andaraí, né, o Andaraí grande, o Andaraí pequeno, enfim. Então, na freguesia do Engenho Velho, ela faz um levantamento através de documentos da igreja, né? Aquela igreja de São Francisco Xavier, perto do metrô ali, onde hoje é a Tijuca, da Rua São Francisco Xavier com Heitor Beltrão, né? Ali era um engenho velho dos jesuítas, da Companhia de Jesus. Ele pertencia à Companhia de Jesus, que era uma ordem religiosa católica muito ligada ao Império Português, a esse esforço de colonização e cristianização de todos e todas que aqui viviam, né, no caso dos nativos, e também daqueles que eram trazidos para cá como mão de obra, como os escravizados africanos. E ela faz um levantamento que entre 1642 e 1759, que é quando os jesuítas são expulsos do Brasil, o Engenho Velho registra 280 escravizados, né? E aí esses 280 escravizados formavam 77 famílias. Isso é muito interessante, né? Esses antepassados, né, nossos aqui no bairro
porque a gente fala muito da presença dos tupinambás, mas também não tem muito ainda essa dimensão, né, de por onde eles se espalhavam e tal. Mas ali, o Engenho Velho era local de plantio de cana-de-açúcar, assim como a fazenda de São Cristóvão. No esforço de plantio de cana-de-açúcar, a mão de obra escrava, negra, africana e indígena foi amplamente empregada. A gente fala pouco do uso da mão de obra indígena, mas ela foi muito empregada também, só que num determinado momento, pelas vantagens que o tráfico negreiro trazia, né, para os portugueses que dominavam as rotas de escravizados. E também por conta da resistência da Igreja Católica, né, que achava que, na verdade, você tinha que cristianizar os indígenas e não colocá-los como escravizados, né, foi possibilitando, né, o maior aproveitamento do negro enquanto mão de obra escravizada. Além disso, coisa que pouca gente fala, são os conhecimentos, né, que essas sociedades africanas traziam. O modo de produção colonial, ele necessitava de uma mão de obra especializada. E os africanos, né, já tinham uma relação muito grande com os europeus, inclusive tinham técnicas de metalurgia e de agricultura melhores que os portugueses, e foram trazidos para cá também por conta dessas técnicas, né, que eram diferenciadas. Então é razoável a gente pensar que no Engenho Velho dos Jesuítas, onde você precisava ter um conhecimento para a produção de açúcar, né, que era um produto extremamente valorizado naquela época, você tinha, por exemplo, né, a Márcia Sueli Amantina, ela cita um mestre de açúcar, que era um escravizado. O mestre do açúcar era um trabalhador especializado, né? Ele é que sabia o tempo necessário para a produção do açúcar, né? Que produzia aquele açúcar que ia ser vendido no mercado estrangeiro, né? Ele é que garantia a qualidade daquele produto. Então isso daí traz essa ideia de mão de obra especializada e tira essa ideia de que o negro que veio para cá era ignorante, inculto, tinha que ser realmente aquilo mesmo, né? Mão de obra por de carga, mão de obra escravizada. Não, a negritude traz conhecimento com ela. E aí é razoável a gente pensar que num lugar que tem plantio de cana-de-açúcar e o que a gente conhece também, produção agrícola, né, a chegada de escravizados africanos aqui foi se tornando cada vez mais intensa ao longo dos séculos 18 e 19, né, até o final da escravização aí, em 1888, né, quando oficialmente acaba a escravidão no Brasil. É razoável a gente pensar que quando o café vai tomar o maciço da Tijuca, boa parte da mão de obra será escravizada. Então, todas essas atividades econômicas estão ligadas à escravidão. Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Sim, sim. Há uma alusão muito bacana. Eu estou tendo agora a disciplina Rio de Janeiro. Vou dar aqui a menção honrosa ao meu professor Carlos Eduardo Pinto de Pinto. E eu gostei muito da analogia que ele fez numa aula, que ele fala o seguinte: hoje, tudo nosso, ou quase tudo, é a luz elétrica, é a eletrificação. Você pensa em alguma coisa, aquilo é elétrico. O Império e iniciozinho da República Brasileira era a escravidão. Tá me entendendo? É o que você acabou de elencar. A escravidão, ou a escravização, né, é algo basilar para que os regimes se instaurassem e as dinâmicas ocorressem na sociedade brasileira, né? E, por força de capitalidade e tudo mais, falar de Brasil em século XVIII e boa parte do século XIX é falar olhando para o Rio de Janeiro, né? Que é a entrada, se não a principal, eu não gosto de falar nunca a principal ou a única, porque vem algum outro estudo e derruba o que você acabou de falar, né? Mas uma importantíssima porta de entrada, né, para essa mão de obra e para que se instaurasse toda uma coisificação dessa mão de obra, né? Porque vocês imaginem, é uma população imensa de negros, homogeneizada, né? Eles tentaram desarmonizar, né? Eles pegavam etnias diferentes, colocavam juntas, etnias até que
que tinham rusgas entre si. E agora, vocês imaginam se eles se notam, maioria, com a força que já tinham de trabalho, a insurgência que era potencial de acontecer. Então é preciso, além da força, né, vou botar assim, bélica, é um termo que é anacrônico, mas só para que as pessoas aqui entendam, né, é preciso também instaurar, incutir uma mentalidade de inferiorização. E aí é por aí que a gente tem que refletir, né? Então, é importante, esse início que o Fábio falou, a gente notar o quão foi fundamental para que todos nós, não só negros, não só eu tenho que agradecer pela minha ancestralidade, todos nós, negros e os socialmente não negros também, porque o que se tinha de trabalho para fazer, isso é uma outra mentalidade que tem que mudar, né? Porque escravizado trabalhava assim, era trabalho, né? Então aquelas pessoas que não são coisas e são pessoas escravizadas faziam trabalho. E por fruto desse trabalho, aqui estamos. É mais ou menos por aí que eu acho que a gente tem que raciocinar sempre que pensa nessa importância da escravização. E assim, enquanto você falava, né, de tudo era movido à escravidão, né, aí eu lembrei dos caminhos, né, o Marcelo Santana, né, o nosso camarada aqui do coletivo, ele sempre chama atenção, né, para a presença indígena, né, dos peabirus e tal. A gente tem que pensar que se o indígena abriu os caminhos com os peabirus, né, quem pavimentou foram os negros, né, foram os escravizados. Né? E aí o Rio de Janeiro como um todo, né, o Brasil como um todo, você encontra pavimentação feita, né, por escravizados aí, estão aí até hoje, né, em Minas Gerais, no interior do estado do Rio, né, você encontra os caminhos de pé de moleque, né, feitos com o negro carregando pedra, quebrando e colocando lá, e organizando isso. E aqui no que a gente chama hoje de Grande Tijuca, no Andaraí Grande, né? O caminho do Andaraí Grande e o caminho do Andaraí Pequeno, também. A gente vê a presença negra, né, muito forte ali no século XIX, né, na Floresta da Tijuca, por conta do plantio do café, como a gente falou, mas uma coisa também é muito importante para a gente pensar. Um domingo ensolarado na Floresta da Tijuca também há a presença maciça do escravizado ali. Por quê? A Floresta da Tijuca, ela não é uma mata original, né? Ela era a Mata Atlântica, que foi totalmente destruída pela produção de carvão e o plantio do café, ali no século XIX, né? Quando o café surge no Brasil, né, plantado no Brasil e tal, o Rio de Janeiro vai ser o primeiro lugar, né? Um dos primeiros lugares onde essa a agricultura vai se tornar mais intensiva, aí no maciço da Tijuca, que foi totalmente dizimado. Por volta de 1864, se não me engano, mais ou menos, 64, 65, Dom Pedro II vai perceber que a água da cidade está acabando porque as pessoas estão destruindo as matas ciliares. Então, há um processo de replantio dessa área, né? E essas áreas aí, elas são replantadas pelo Major Archer. Todo mundo lembra do Major Archer, mas a história fala de 5 escravizados, né? A Eleutéria, o Leopoldo, Maria, Eleutério, Leopoldo, Maria, e tem mais 2 como Mateus, né? E tem mais um que eu não vou lembrar. Mas assim, obviamente que todos esses hectares replantados de floresta não foram trabalho de 5 escravizados, né? Provavelmente o Major Archer envolveu nesse esforço escravizados, inclusive trabalhadores assalariados, né? Negros, pardos, enfim. O esforço de reconstrução da Floresta da Tijuca também é negro, né? Então, assim, toda essa área do nosso maciço é ocupada por isso. Aí o Carlos chamou aqui a atenção, né? A Serra dos Pretos Forros. Carlos, a Serra dos Pretos Forros, né, que pega aqui, né, o que a gente chama hoje Morro do Encontro, né, o Lins e tal, ele está ligado ao processo de libertação dos escravos, né, dos escravizados. Acredita-se que o Morro do Encontro, né, a Serra dos Pretos Forros, seriam rotas de fuga, né,
e de formação de quilombos nessa área mais urbana da cidade, tá? Existem muitos escritos, né, que falam sobre a formação das primeiras comunidades cariocas estarem ligadas à formação de quilombos, tá? Então, nisso a gente inclui o Morro do Encontro, a Serra dos Pretos Forros teria esse nome por causa disso, né? Forro vem de alforriado, aquele que recebeu a carta de alforria, que foi libertado. E o Morro do Encontro, porque era onde quem fugia se encontrava com quem iria levá-lo a um quilombo. Tá? Então, existem estudos que falam, né, que a formação de muitas comunidades, e algumas delas aqui na Zona Norte, estejam ligadas, né, a essa questão da luta do negro por libertação. Então, aí é que tá, né, Rodrigo? A gente falou do negro aí, deu esse panorama, né, no século XVIII, XIX. E aí, fala um pouco do negro no Rio de Janeiro do século XX. O que ele vai fazer? Fala aí. Eu queria voltar um pouquinho no XIX, claro, porque tem um detalhe que é importantíssimo, trazendo para o nosso quadrado. Obrigado, Carlos, pela participação aí, que é aqui do nossa adjacência, né? E, gente, façam como o Carlos, participem. Isso ajuda muito a gente a desenvolver raciocínio. Voltando aqui à linha. Eu queria voltar até o século XIX e registrar uma coisa que é importante, muito cara para o nosso coletivo, né? Para a datação que a gente pede para o Andaraí, que é uma industrialização também incipiente, né? A questão de começo de processo fabril já na cidade do Rio de Janeiro, né? Para quem está começando a acompanhar a gente agora, ainda vai entrar na página, e por favor entrem e leiam e opinem lá na página. A nossa proposta de datação, dado estudos, vem com o início a partir de uma fábrica, né, que é do Diogo Hartley, né, que é a São Pedro de Alcântara. Né? A gente busca essa fábrica como um início, né, porque condiz também com a questão demográfica, geográfica, né, territorial, que a gente entende que seja o reconhecimento do Andaraí, né, que seria lá da Praça Lamartine Babo. Para quem não é muito da região, a Praça Lamartine Babo é a praça que é em frente ao quartel da PE, Polícia do Exército, que é mais conhecido, né, onde ali era a chácara do Portão Vermelho, né, que era extensa, ela ia dali até mais ou menos onde é a rua José Egino, né? Então é mais ou menos um quarteirão bem considerável. E a partir dali, para o lado aqui que seria do Lins, que a gente conhece como Lins, Grajaú, seria já o que a gente considera como Andaraí por causa da estrada, o caminho do Grande Andaraí, né? Que o Fábio colocou muito bem. Aberto por indígenas e pavimentado, assentado por mão negra. Né? É bom a gente também voltar no século XIX com essa industrialização, esse processo fabril incipiente e pensar o seguinte: quem acabou ficando relegado ao chão dessas fábricas? Isso é muito bacana a gente pensar, porque o chão de fábrica ele vai ter, sim, uma imigração ali ainda tímida, né? Mas vão ser negros e negras que vão compor esse chão de fábrica, essencialmente. Tá? Eu gosto de bater muito nessa tecla, e com a ajuda do coletivo foi muito bom para mim, porque eu sempre fui um cara que questionou muito, por exemplo, a obra da Tarsila do Amaral, que o nome é Operários, acho que é isso. Ela tem um quadro que ela retrata a vinda do imigrante. E aí bota vários rostos assim e uma chaminé fabril lá atrás. É um quadro bem famoso. Depois, quem quiser, acessa pela internet, é fácil de achar. E aí eu sempre fiquei pasmo olhando aquilo, porque só tem meia dúzia de 3 ou 4 rostos assim, um pouco mais retintos. Né? Então, que Brasil é esse que estão querendo retratar? Né? Então, a gente tem que começar a pensar no negro e na negra, como eu posso dizer, mais próximo da gente, já desde essa segunda metade do século XIX. É muito importante isso. Até porque nessa segunda metade, a partir de mais ou menos 1870, já vão começar a haver coletivos com propostas, né? Ou, como é que eu posso dizer, reivindicações que tangem a questão de condições de trabalho. Muitos deles
capitaneados ou totalmente de negros, que também nos são ocultados, né? Para não parecer que a negritude também era algo que ficava ali ao bel prazer, esperando alguém, algum feitor ou benfeitor, ou uma boa benfeitora conceder a liberdade. Então isso ajuda muito a gente também a ratificar o início lá da explicação do Fábio. Foi de luta, não foi nada de mão beijada. Esqueça o quadro que como é que se diz? A fuga dos negros lá do Debré, né? O pessoal saindo de tronchinha, roupa todo arrumado, caminhando em direção ao nada. Não é isso. É de muita luta. A participação do Carlos foi muito interessante porque existe esse estudo, sim, dos quilombos urbanos que comprovam. Havia luta e havia lugares onde essas lutas se sedimentavam, né? Onde eles achavam um porquê. Então, 20 de novembro é para a gente evocar esse vanguardismo da época, né? E pensar na gente agora também, em termos epistemológicos, inclusive, né? Chegamos ao século XX, né? O século XX já é um século onde o Brasil ele é recém-republicano e, primeiro, né, para não inverter a ordem, recém-abolicionista, porque foi em 1888, né? E recém-republicano, né? Eu tenho como é que se diz, a análise de um estudante, me corrija se estiver errado, ainda penso muito nisso, que a escravização, ou o que reverbera, a consequência da escravização, foi uma herança que a República pegou do período imperial, muito indesejada, né? De fato, não se sabia o que fazer ali com aqueles egressos, né, que a gente chama, que seriam os negros, que teriam que ser ressocializados, né? Humanizados e vistos como pessoas, né? Então, eu vou justificar a questão da luta e a reflexão sobre luta, não falando dos negros em si, mas falando do que foi tentado fazer para que negros e negras simplesmente sumissem do mapa, né? São corpos que eram indesejados, né? Na busca daquela modernidade, da tal modernidade, eram corpos indesejados. Então, a partir do século XX, final do XIX, mas com mais força, século XX, principalmente nas primeiras décadas, a gente vai ter um acervo muito grande de políticas, que podemos chamar de políticas públicas, que são de apagamento, não só de memória, mas também de troca da pele, como se isso fosse possível. A gente vai ver um processo muito forte, que é de racialização, né? E, consequentemente, uma solução com uma base científica falsa, mas que era legitimada, de embranquecimento, né? Eu estou falando do Tribunal de Eugenia, né? Que é algo que vai percorrer o nosso século XX, vai adentrar no século XX e vai persistir. Ainda há hoje, consequência disso, pessoas que pensam que estão evoluindo por estar se embranquecendo. Não é por acaso. A história é um processo, ela não é um interruptor que chega aqui no quarto e apaga a luz e muda tudo. Ela é um processo. Então, todo esse processo vai respingar em uma maneira complementar, rude de pensar, em que negros são atrasados, são mais primitivos, e que ajuda a ocultar toda uma luta, né? A gente vai aqui elencar alguns, mas a gente sabe que haviam mais, né? A imagética do que era reivindicação se preocupava em retirar o negro da imagem. Eu tenho assim, vou dar um salto grande agora para frente. Existe uma foto hoje que é endeusada, né? As pessoas olham Pixinguinha de braço dado com a Clementina, se não me falha a memória, o Zequete, e se não me falha a memória, o Donga, de braço dado, caminhando na caminhada dos 100 mil. Ora, o Brasil e o Rio eram uma cidade preta. Será que só tinham aqueles 4 lá na caminhada dos 100 mil? Só havia eles de negro naquilo ali? Enfim, não sei se fugir muito do tema, mas eu acho importante a gente colocar isso, plantar essa semente, para que a gente ressignifique a negritude. E que não fique parecendo que ficou quieto e que, por exemplo, cotas, ações afirmativas são favores. Não.
é resultante de muita luta, de processo. Então, aproveitando que você falou, Rodrigo, sobre as fábricas aqui do Andaraí, né? E a presença negra nessas fábricas, né? Ela é muito forte. As primeiras fábricas aqui do Andaraí, né? A de Diogo Hartley, 1847, mas é a partir dos anos 1880, né, que as fábricas vão dar um boom no Rio de Janeiro todo e aqui no nosso bairro também, né? Fábricas que hoje não estariam em parte daqui, que não são consideradas mais Andaraí, né? A Hanseática produzia bebidas, a Confiança, que é onde hoje é o Mercado Extra, né, de 1885, a Cruzeiro, Grupo América Cruzeiro. Fabril, de 1895. Então, você tinha uma presença extremamente forte de negros e negros ali, e mais ainda, já vou te dar a palavra, Rodrigo, nas primeiras greves gerais que você tem notícia, a fábrica Cruzeiro, por exemplo, é uma das fábricas que vai liderar a greve no Rio de Janeiro, tá? E aí você vê nas imagens de jornal, imagens que a gente tem, né, da fábrica, especialmente no livro Fio da Meada, né, muito famoso, fala sobre essas fábricas. Você vai ver, quando se tira a foto do quadro de funcionários, a presença enorme de crianças, mulheres e homens negros. Fala, Rodrigo. Não, eu ia chegar nesse ponto aí, porque assim, em estudo, né, quem é estudante, gosta de história, acha com facilidade a grande greve de 17 e de 18, né, 1917 e 1918. Que se for depender da orientação epistemológica, material didático, a gente fica achando que tudo foi capitaneado por imigrante lá da Moca de São Paulo. E é muito legal você levantar essa bola, eu ia levantar, porque eu moro hoje no condomínio do Tijolinho, para quem não conhece a região, o condomínio do Tijolinho, que é bem conhecido, é resquício, ou melhor, é na área onde era instalada essa fábrica, que o Fábio acabou de citar, que é do Grupo América Fabril, a fábrica Cruzeiro, né? Há relatos que em 1903, por ali, 1905, 1906, tudo começou por uma... 3, né? Tudo começou por uma questão de condições de trabalho, mas também por questão de exploração na questão de desconto, ou ter que pagar o uniforme que se usava para trabalhar. Já se discutia, né, nessas plenárias aí, vou chamar dessa maneira, melhores condições de trabalho, né? Porque a gente tem que fazer um transplante no tempo e pensar, o trabalho não tinha regra clara, não havia uma CLT naquela época, então era trabalho forçado, horas a fio, mulheres, há casos também de mulheres que deram à luz em fábrica, né? E muitas delas pretas, né? A gente tem que colorir também, né? Não é apagar as outras lutas, mas pegar as que existiam antecedentes e colocar à mesa, para todo mundo analisar e refletir, né? Se você me permite, eu vou um pouquinho mais à frente para falar de uma coisa que é o objeto de estudo meu, né? Que é o associativismo negro na questão desse reconhecimento, né? Como eu posso dizer, dessa atitude, né? Dessa ressignificação. E isso antecedente ao que a gente tem majoritariamente e ouve por obra fílmica, livros, né? A década de 60, lá dos direitos civis norte-americanos, né? Eu estou falando agora mais especificamente do Clube Renascença, né? Que todo mundo sabe, é um clube de resistência. Há quem diga que não, o que eu acho um absurdo, porque você fundar um clube um quadro diretivo 100% preto, ter mulheres nesse quadro diretivo, coisa que não acontecia em clube nenhum da sociedade carioca, da sociedade nacional, né? Ainda que fosse minoria, mas existiam, né? Ter um quadro inicial de sócios, que o número de mulheres é maior do que o de homens. Eram 29, 18 deles mulheres. Isso é muito importante citar. E a qualificação desses pretos e pretas envolvidas também é muito importante citar. Há uma invisibilização também disso. Eram pessoas que eram graduadas, até pós-graduadas, ou
diferente disso, comerciantes que detinham prestígio social da época, né? A gente também tem que começar a parar. Eu vejo que já há, na questão indígena, a gente não botar todo mundo no mesmo saco, porque as tribos não são iguais. E a gente também tem que ver que os negros têm suas diferenças, as suas escalas, né? Isso aconteceu fortemente no subúrbio do Rio de Janeiro e também no Andaraí, aqui na Grande Tijuca e no Engenho Velho, vou botar assim, né? Mas pode pegar a palavra aí, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Não, já que você falou do Rena, né, e vai começar a falar dessa questão da questão das associações negras e tal, eu vou pedir para você concluir com o Renascença e depois eu vou entrar numa outra associação que é muito cara, que é o bairro, que são as escolas de samba, né, e os blocos de enredo. Então, assim, o Rena ele surge em 1951, correto? Lá no Lins, é isso? Isso. E por que ele se transfere para o Andaraí, cara? Sabe dizer? Então, vamos lá. Então, isso é uma sanha, né? Que eu tenho. Eu não consigo entender, não há. Eu preciso de contato com descendentes, né? Ou alguém que seja mais próximo dessa ancestralidade do clube para tentar desvendar, né? Então, eu vou falar o que fica no campo das suposições, tá certo? E que a gente conversou muito. Você e o João, por exemplo, conversam muito, né? Eu vou pegar aqui um clube que tem a ver com a negritude e que aconteceu um processo que eu acho que é o que não aconteceu com o Renascença. Se a gente pensar no Clube do Samba, que foi fundado pelo João Nogueira, né? O João Nogueira fez o Clube do Samba na casa dele, em uma casa dele. A coisa se alastrou, cresceu de tal maneira que ele foi despejado pelo Clube do Samba. Né? Ele teve que... A casa que ele fundou, que era dele, passou a ser o Clube do Samba. Eu acho que o que não aconteceu com o Renascença foi isso. Por quê? A fundação dele é em 1951, 17 de fevereiro de 1951. Gravem essa data, porque eu vou falar de um outro parâmetro que falam muito nesse mesmo ano. Tá? 17 de fevereiro de 1951, ele é fundado com o ensejo de proporcionar um local onde famílias negras pudessem socializar, se encontrar, conversar do que quisessem, do que pudessem conversar. E celebrar, né? A informação, e isso aí eu vou puxar aqui, a informação por parte do clube, por parte de outros estudiosos do clube, então não vou cravar que é 100% isso, mas há uma tendência que seja que o estopim para que isso acontecesse foi um impedimento de acesso a um clube tradicional no Rio de Janeiro, que é o clube, se não me engano, foi nas Laranjeiras, o Fluminense, era a sede social do momento, lá por volta de 40, né, 50. E isso aí motivou a esse grupo, que de certa forma assim, era um grupo seleto de pretos e pretas, por tudo isso que eu elenquei anteriormente, né, em termos de estudo, graduação e acesso. Dinheiro, né? A dinheiro, capital mesmo, né? Prestígio social, né? Ou uma posição social diferenciada do lugar comum, que era para quem tinha a pele retinta, que eles tomassem esse tipo de atitude. Só que isso se inicia numa casa, que é na rua Pedro de Carvalho, que aí eu vou falar Lins de Meyer, para que quem esteja aqui não brigue comigo, né? Porque há fonte que vai falar que é Meyer, há fonte que vai falar que é Lins. Então, me parece ser aquela rua que fronteira fluida, de um subúrbio, como a gente conhece bem. Então, é aquele Lins Meyer ali, fundado numa casa que não era muito grande a casa em si, mas havia grande quintal, que proporcionava as rodas de conversa, que eles chamavam de tertúlias, né, para ficar algo mais erudito, para mostrar que eles poderiam falar de outras coisas também. E para quem pensa que só se falava de samba, só se comia feijoada, redondamente enganado. Eles faziam questão de clássica, conversar sobre música clássica. Foi um lugar onde começou a se elevar a questão da beleza negra, né? Haviam concursos, enfim, haviam encontros familiares para promover casamentos, né? Então, o que acontece? Só que esse tipo de... Fábio, tá me ouvindo ainda? Estou te ouvindo, sim. Estou te vendo, te ouvindo.
Ah, beleza, que deu uma travada. O que acontece? Chega um período em que a casa não comporta mais. A gente está numa cidade preta onde os pretos vão encontrando lugares para ir, embora tenham que ser convidados para estar lá. Então, no final da década de 50, ocorre a mudança para o Andaraí, né? O que eu sei até então é que o local onde é hoje, na Rua Barão de São Francisco 54, e foi quando se mudou e permanece até hoje, era um local que era de posse de um dos negros aqui da região. Se eu não me engano, o senhor Lula, que era um ourives da região. Mas eu não tenho maiores detalhes, ainda estou na questão de estudo. O que eu acho importante a gente frisar é essa iniciativa anterior ao que se vende, né, ou que se tenta impor, que alguma atitude mais assim radical de direitos civis a gente tenha feito depois dos direitos civis norte-americanos. É mais ou menos por aí que eu defendo a minha tese. Interessante. E aí, né, vou aproveitar o Renascença, vou falar de um vizinho do Renascença, né, é claro que fundado bem antes, né, que é o Andaraí Atlético Clube. O Andaraí Atlético Clube é um clube operário, mas ligado à Fábrica Cruzeiro, né, muitos eram operários da Fábrica Cruzeiro, ou operários de outras fábricas da região, ou algum outro trabalhador braçal, né, dito braçal, assim, né, assalariado, e ele não tinha uma relação direta com a fábrica como o Bangu tinha, embora nas suas primeiras direções a gente veja gente do calibre dos Bebiano, né, que eram grandes acionistas, né, do Grupo América Fabril, e que alguns deles vão fundar depois o Nova América. Teve um racha e aí vai se fundar o Nova América, que hoje é o Shopping Nova América. Aquele terreno onde hoje está o Shopping Boulevard, né, era pantanoso, era alagadiço, que basicamente foram esses operários que organizaram para que virasse uma, como se dizia na época, uma praça de esporte. Mais tarde, o clube ele acabou organizando uma sede social, que fica onde é hoje a Parmê, parte da Parmê e o estacionamento da Parmê ali na 28, né, na Praça 7 ali, era a sede social do Andaraí Atlético Clube, que vai permanecer até os anos 70. Alguns falam de 1979 e tal, e depois o clube ele acaba, né? Ele vai na derrocada da América Fabril, de certa maneira, né? Por coincidência. Ou não, né? Ou era tão ligado à fábrica que acaba indo embora, né? Mas aí é que tá. O Andaraí Atlético Clube foi uma das associações, né? Você teve também o Confiança, que foi um clube muito forte no departamento autônomo, que é onde hoje é o Salgueiro. E aí eu vou falar da comunidade do Andaraí, né? A gente já se encaminha aí pro final, e aí a gente vai falar dessa comunidade, né? Como é que vai surgir o que a gente chama hoje de Complexo do Andaraí? Bom, entre 1893, que são os primeiros registros que a gente tem da comunidade do Arrelia, que hoje é uma das localidades ali do Morro do Andaraí, né? Que o Marcelo contou a história, né? De onde veio o Arrelia, né? De onde veio esse nome. E ele provavelmente está ligado a um cirurgião dentista inglês, né? Chamado O'Reilly, né? Que viveu ali numa chácara da região. E aí o pessoal é uma corruptela de O'Reilly, né? O morro do seu O'Reilly, do seu Arrelia, né? Esse morro é de 1893, o Andaraí, né, propriamente dito, ele vai começar a ser ocupado ali pelos anos 30. As partes, né, mais para o lado ali do Grajaú, caminhando da Ferreira Pontes para lá, você tem o Jamelão, a Biquinha, anos 40, anos 50. O escritor Espírito Santo, né, que ele vai fazer um traçado sobre como tocam as baterias das escolas de samba do Rio, né? E ele vai falar, quando ele vai falar das escolas chamadas da Serra ou Tijucanas, né, a forma de tocar, ele chama a atenção para o tipo de população que vai se formar, né, nesse maciço da Tijuca, né, que vai pegar aqui, né, o Andaraí, o Cruz, do outro lado, Borel, Casa Branca, né, Morro da Formiga. Ele vai falar que essa população vai vir especialmente de Minas Gerais e do Espírito Santo, né?
e vai trazer muito da herança banto, né, do grupo linguístico que ocupava ali Angola, ocupa, né, Angola, Moçambique, Congo, né, vai trazer muito dessa forma de tocar, né, as festas desse povo, e elas vão influenciar diretamente nas escolas de samba, nos blocos que vão se formar aqui na região, na maneira de tocar, nas temáticas das músicas e tal. E aí ele chama a atenção que o Morro do Andaraí, né, esse maciço da Tijuca, ele vai ser ocupado muito por mineiros e capixabas, vindos aqui para o Rio de Janeiro a partir de 1885. E ele chama atenção, Rodrigo, por uma coisa muito interessante, né? O Morro do Andaraí, o Morro da Formiga vão receber uma quantidade muito grande de ex-pracinhas, de ex-combatentes. E é interessante você pensar que no Morro da Formiga existem várias ruas com nome de batalhas, né, de locais na Itália, né, como Castel Novo, Monte Castelo, Belvedere, né, você tem essa presença que é muito ligada aos pracinhas. Então esses morros eles vão ser ocupados tanto por gente que vai vir do centro do Rio, quanto por gente que vai vir aqui atrás do trabalho nas fábricas. Vocês sabem, né, que no Andaraí você tem muitas vilas operárias. Só que essas vilas operárias não comportavam a quantidade de imigrantes que vinham para cá, né, tentar a vida no Andaraí. Então eles subiam os morros. Fala, Rodrigo. Não, é uma outra desconstrução bem legal a gente fazer também, porque assim, há vilas operárias, e aí, se você fala isso solto, e vê aquelas casas, né, padrão, modeladas, pode cair na esparrela de pensar, nossa, olha só, havia casas para quem trabalhava ali na fábrica. Não era bem assim, né? A gente sabe que as casas ao entorno, e as que tinham algum quintal, dispunham de alguma área um pouco mais aprazível, era em função do escalão. Era em função do escalão das fábricas, né? Então, assim, essas que foram as últimas que eu elenquei vão ficar por mais alto escalão, e depois as mais próximas, sim, vai ser critério de cor de pele estar mais próximo. Porque o que acontece? Trabalhar, o negro pode, para mim. Conviver, acho complicado. Era bem essa mentalidade nesse período aí, século XIX, entrada do século XX. Então, também era fator desse tipo de exclusão que vai empurrar para as encostas muito dos negros, né? Que o Fábio está aí falando. Só queria dar essa parte aí para... Pode prosseguir. Não, então, a gente não tem como falar, né, de presença negra no Andaraí, né, e não falar dessa ocupação das encostas aqui da região, né, são muito fortes. Ali, essas heranças, elas vão ser mantidas, e você vai perceber no Andaraí, por exemplo, ó, como é que eu vou notar a presença negra no Andaraí? Você vai notar, né, no fenótipo, né, você vai ver uma população negra considerável aqui no nosso bairro, as manifestações carnavalescas, a permanência de determinadas tradições aqui que estão muito ligadas a esses negros, né, e negras que vão vir habitar aqui. Por exemplo, no Morro da Formiga e agora no Morro do Andaraí também há, né, esse ano, né, se tentou reativar isso, a presença muito forte da festa da Folia de Reis. Né? A Folia de Reis é uma festa tradicional e ela tem ligações portuguesas e tem ligações negras, né? Há relatos de congadas, organização de festas juninas tradicionais, né? Uma das juninas tradicionais que tem no Rio de Janeiro, faz disputa, é a Pode Ser Show. A Pode Ser Show é do Andaraí. Então, você fala com as pessoas mais velhas e elas vão te dando isso, né? No Andaraí você tinha uma escola de samba, né, ali onde é o Arrelia, chamada Floresta do Andaraí, que vai disputar os carnavais do Rio entre os anos 40 e 1954. Depois vai surgir um bloco de enredo, vários blocos surgem, né, quando a Floresta do Andaraí enrola a bandeira para de desfilar. E um desses blocos é o Flor da Mina. Flor da Mina do Andaraí, olha que interessante, ó. Flor da Mina do Andaraí está ligada à mina, que é uma região do morro, assim como existem outras regiões ligadas à questão da água. A Biquinha, a mina, eram locais, eram fontes, né, de água que serviam à população. Então a primeira grande luta dos morros cariocas, o Morro do Andaraí não foi diferente, foi a luta pelo saneamento básico.
o acesso à água. Tá? E isso está muito presente, por exemplo, no nome de uma das agremiações do bairro. Né? Diziam que ali onde existia a mina, onde as pessoas pegavam água, lavavam roupa e tal, surgiam flores. Né? A Flor da Mina ela vai surgir ali em 1962 e é apontada, né, por pessoas como uma das instituições que fez, né, boa parte da história do samba carioca. Boa parte do samba carioca passa pelo Morro do Andaraí. Né? Você ainda consegue ver ali, através dos diversos blocos que a gente tem, né, o Balanço do Jamelão, o antigo Cheiro do Bode, aqui mais pro lado do Cruz, né, o Boêmios do Andaraí. Você tem uma presença muito forte do Partido Alto, que é uma forma de samba que vem da Bahia, né? Você tem o refrão e você tem os versos que são feitos em forma de desafio, né? Isso é muito do samba rural baiano. Você tem o samba de terreiro muito forte. E aí eu vou trazer pro pagode, né? Esse pagode dos anos 80 e 90. Sabe um dos caras que mais vai escrever? Um dos caras que vai influenciar, por exemplo, o Molejo, Razão Brasileira, o Fundo de Quintal. 2 caras são da Flor da Mina. Um, o Pedrinho da Flor, né, que muita gente conhece, e o outro é o Mestre Aranha, o Aranha da Flor. Olha que interessante. O Aranha, ele era mineiro, né? Ele participava de congada, né? Era calango, né? Fazia as festas lá em Minas, era calangueiro e tal. E eles vão compor muitos sucessos do pagode dos anos 80 e 90. Né? Então, muita coisa que a gente escuta hoje nasceu aqui. Né? O Mig Neto frequentava isso aqui. O D2 é nascido, né? Não sei se nascido, mas ele viveu aqui no Andaraí. Então, a presença negra no Andaraí também é muito forte na música popular brasileira. Né? Só para te dar um exemplo, né? Já ouviu falar nesses versos? É bem melhor parar com esse amor de fingimento. Está fazendo no nosso viver um eterno tormento. Já ouviu isso? Fundo de Quintal, ele... Fundo de Quintal, 1984. Aranha da Flor, Pedrinho e Geucildo Cavaco. Andaraenses, negros, né? Eu Menti, do Razão Brasileira, né? Pagode dos anos 90. O Telefone também. Eu queria registrar aqui a residência, né? Não sei se ele é criado aqui, mas assim, residência e orgulho de ser residente do Andaraí, do Kleber Augusto, né, cara? O grande poeta aí. Kleber Augusto também, né? Participação forte, né? Dessa renovação do pagode no Cacique e o Fundo de Quintal e tal. Também andaraense, está aí nativa, inclusive, né? Vai comemorar agora 78 anos, se não me engano, alguma coisa assim. Tem uma não comemoração. Sei, 80, né? Não? Acho que é redondo, cara. Acho que é redondo, acho que é. Então, acho que assim... não sei. Confesso que não sei, mas... Perdão, Rodrigo. Então, a presença negra no Andaraí, ela se manifesta muito através da cultura popular, né? É muito interessante a gente pensar no seguinte, pessoal. Apesar de tudo isso que a gente está falando aqui hoje, eu só consegui... Há 70 anos, o Thiago está avisando aqui, são 70 anos. Desculpa, obrigado. Meu irmão. O grande Kleber que nos segue, que participou aí do aniversário do Andaraí, ele está aí na ativa, comemorando 70 anos e de muita vivência. Então aí, presença negra. E a gente aqui no Andaraí, né, a gente tem poucas ruas, né, que trazem esse legado negro, né? Eu só consigo lembrar de uma, que é a Paula Brito, né? O Paula Brito era um livreiro negro, foi o primeiro editor do Machado de Assis. Né? Ele era um livreiro negro que viveu na época do Império. Né? Não conseguimos encontrar nada que prove que ele viveu por aqui, né? Mas olha a importância, né? Ele virou nome de rua do nosso bairro. O nosso bairro ele tem nomes de pessoas que pertenceram à nobreza do Império, benfeitores, né? E nomes indígenas. Perdão. Mas a presença negra a gente só vê representada pelo Paula Brito, né? Fala, Rodrigo. Não, outro detalhe importante, que é algo que aconteceu hoje à tarde, então eu vou pedir permissão para vocês
né, que eu leia, né, porque eu não tenho tanto conhecimento de causa das religiões afro-brasileiras, né? O Fábio já até imagina do que seja que eu esteja falando. Hoje a gente fez a pré-divulgação da live e o meu Instagram ele foi conectado com uma pessoa chamada Karine Narahara. Eu vou ler assim porque a grafia sugere esse fonema, tá? Ela não está aqui, que ela trabalha com carnaval, falou que vai ver a live depois, mas é um relato muito bonito, em que ela é uma bisneta, né, de uma... Eu vou falar a terminologia, me corrija se estiver errado, ou me perdoem os santos, né, porque eu não sou da religião. Mas seria uma espécie de uma mãe de santo da região, onde ela está disposta a fazer uma postagem, né, preparar um texto com fotos, não sei se da bisavó ou da casa em si, para que a gente disponibilize na nossa página. Por que é importante a gente frisar esse tipo de presença, né? É muito legal também você ver no Andaraí uma coisa que a gente evoca demais, que é a convivência pacífica sobre essas vertentes religiosas. Eu estou pegando aqui uma onda, uma carona, num papo que eu tive com o Michel German, aqui na página sobre formação política, que ele falava isso. Ele falava, onde está dito que as religiões cristãs têm que ser de confronto com as tradições africanas, né? Isso é algo inventado para gerar as lideranças que a gente tem por aí, todo mundo sabe bem, né? Acho muito importante eu fazer esse relato aqui, eu não vou ler na íntegra, que é muita coisa, mas só para que vocês tenham uma ideia, né? E a gente pensa também num ponto que a gente não abordou aqui, mas que me leva a abordar, de hibridismo disso, né? Que é a igreja de São Cosme e Damião, né? São Cosme e Damião, ela tem uma igreja, olha que coisa interessante, e tem todo o sincretismo envolvido, né? E a única igreja na cidade inteira, não sei se do Brasil, está presente no Andaraí, né? Ela ainda continua proporcionalmente ao que é o festejo de São Cosme e Damião, sendo uma espécie de epicentro, né, da distribuição de doce, da lembrança dessas entidades, ou desses santos, né, por parte da nossa cidade, né. Então é mais uma pitada de negritude aí muito importante. E assim, aproveitando o ensejo do que se desenhou para um segundo turno de eleição, vamos valorizar o que valoriza uma laicidade. É o que eu deixo de recado aqui por mim, né? Achei muito oportuno chegar essa mensagem até mim, achei muito oportuno colocar. Era algo que eu não ia abordar por falta de conhecimento de causa, mas, Karine, você que vai ver depois, muito obrigado por ter falado antes. Aguardamos avidamente o seu texto e as fotos para poder colocar lá na página. E eu queria deixar esse recado. E só complementando uma coisa que eu deixei passar, né, que eu falei, guardem a data 17 de fevereiro de 1951, porque em 1951, dia 3 de julho, também houve a lei que é chamada Lei Afonso Arinos, que tem o seu quê de importância, que é a primeira lei que vai criminalizar racismo. Isso é muito importante, né? Mas que, e muitas das vezes, toma esse lugar do associativismo um pouco mais orgânico e espontâneo do que eu falo. Porque o Renascença não é o único não, tá, gente? Renascença é o meu objeto de estudo. Houve outros, Brasil afora e no Rio de Janeiro. Estou dando ênfase no Renascença porque ele se mudou para cá. Mas vamos também procurar escavar, estudar outros. E a Lei Afonso Arinos é importante, sim, só que a motivação dela é algo que é muito de esperismo que a gente tem com o estrangeiro. Ou seja, então confronta diretamente com o que eu falo. Porque até 1951 teve N casos que poderiam motivar a criação da lei. Mas o que motivou, segundo fonte, foi um crime de racismo contra uma dançarina norte-americana que veio se hospedar em São Paulo, num hotel de luxo, e pela cor não conseguiu. Então, vamos pensar nas motivações, né? E vamos pensar também na conjuntura daquela época, né? Era um período que estava ainda na esteira da política da boa vizinhança, que começou lá com Roosevelt, né? Então, assim, você criar um atrito com um parceiro, né? Um incidente diplomático desse tamanho, porque aqui no Brasil não reverberou muito não, mas lá fora ficou soando muito mal. E aí, como resposta, foi feita a lei, né? Que é importante.
Mas olha, vamos pensar como foram as motivações. É isso que eu quero, é isso que a negritude tem que ter no momento. Não só agradecer, vamos olhar através. É o que eu deixaria de legado aqui, que gostaria que esse papo ajudasse as pessoas a fazer. Então, só para dar o último, né, papo, já que o Rodrigo falou das religiões afro, né? Quando eu era pequeno, né, minha família é da Biquinha, né? Depois a gente saiu de lá e tal, mas a gente frequentava um centro que existia no Jamelão, que era dirigido pela Dona Dulce e era o Santo Antônio de Pemba, né? E é muito interessante, né, a quantidade de centros de Umbanda e Candomblé que a gente tinha na comunidade, né? E essas religiões de matrizes afros, elas continuam, matrizes afro, né? Continuam aqui no Andaraí, né? Assim, muito forte. A gente vê que tem muitas casas, né, que vendem produtos religiosos aqui no nosso entorno. E se a gente fizer uma busca no Google, a gente vai achar muitos centros de Umbanda ainda, né? A gente vai encontrar. Eu até fiz um levantamento aqui hoje, cara, porque eu achei isso muito curioso. Ó. Casa de Xangô e Caboclo Sete Pedreiras, que se não me engano fica ali na Leopoldo. Casa de Caridade e Estudo de Umbanda, Caboclo Pena Branca. Tenda Espiritualista de Umbanda, Caboclo Oxóssi, que fica ali na Maxwell. Associação Fraternidade de Umbanda de São Pedro, que já me disseram que é uma das mais antigas, que fica ali na Barão de Mesquita. E assim, a gente tem, ao mesmo tempo, uma igreja batista, que tem mais de 100 anos. Ela não começa aqui no Andaraí, né? Ela chega depois, mas ela aqui no Andaraí tem pelo menos 80 anos, 70 anos. Você tem uma casa espírita, né, que é a espírita kardecista, né, digamos assim, que é o Santa Rita de Cássia, ali na Gastão Penalva, né, que é de 1904, se não me engano. Né? Então, assim, você tem esse sincretismo religioso aqui muito interessante, mas eu quero falar que a gente tem aí uma presença negra muito forte. E essa presença negra está no culto, nessas tradições carnavalescas que a gente tem, nessa volta dessas festas populares, como o reizado e como a congada. Né? Então, é muito interessante que a gente pense. Uma das casas mais tradicionais, né, de produtos de Umbanda, né, a Dragão das Cerâmicas, ela está aqui no Andaraí há muito tempo. Ela não é daqui, né? Acho que ela surge no centro do Rio e vem para cá. Sim, acho que é isso. A Dragão das Cerâmicas é secular, né? Ela é uma referência. Então, se ela sobrevive há tantos anos no mesmo lugar, é porque tem público, né? Então, assim, você vê como a presença negra, ela se manifesta nessas frestas aí, né? Não tá, às vezes não está muito clara, né? Às vezes você tem um apagamento na memória do bairro, o nome de rua que não tem, o nome de espaço que não tem, né? Eu esqueci, né? O Dondon, né? O Largo Dondon e a Paula Brito, né? São os dois logradouros que eu lembro onde você tem ali uma exaltação de figuras, né, de personalidades negras. Então, assim, é muito interessante. Fiquei muito feliz com a live, espero que as pessoas que acompanharam tenham gostado também. Ela vai ficar aqui disponível. E a gente vai encerrando. Rodrigo, quer dizer algumas coisas aí para a gente encerrar? Bom, aí vem um momento agora, agradecimento aos patrocinadores, né? Patrocinadores, assim, né? Mas eu queria agradecer muito a página. Eu tenho uma gratidão imensa a ti, Fábio, porque você foi quem convidou. Eu queria deixar isso registrado aqui. Tá? A gente se encontrou num evento que está para chegar, então eu queria deixar. Né? É bom frisar, 21 e 22 de novembro, né? De alguma forma, estaremos sendo, de alguma forma estaremos representados lá, né? Mas o subúrbio é um congressamento muito bacana. Acessar o que essas pessoas pensam de subúrbio,
e ver que pensa no subúrbio, que o subúrbio é manancial de coisa boa, né? Já que a gente é filho de um rio, vamos falar de manancial de coisa boa, né? O filho do João é manancial de coisa boa. A vibe é essa aqui, é de troca, o mais democrático possível. Nós somos aqui 2 de 10, né? 10 que são pessoas muito gente boa, que estão loucos para essa conjuntura acabar, para que a gente possa se encontrar, se ver, se olhar mais. E com mais orgulho da localidade, né? Agradecer e pedir a vocês que, se tiverem interesse na bela camisa que a gente tem aqui, vão até a Otner, Otner, desculpe, virtualmente. Tem dificuldade virtualmente? Compareçam lá na loja Botão Carioca, acho que é isso, lá Botão FC, Botão FC no Boulevard Shopping, né? Que foi construído no campo do América do Andaraí, então ele é no Andaraí, é bom frisar isso. Então, assim, depois desses avisos paroquiais e deliberações, eu queria agradecer demais, cara. Estou muito feliz de poder estar contribuindo, né, com um pouquinho aqui que eu sei. É legal você motivar pessoas a pensarem um pouquinho diferente, pessoas que tragam e te tirem do lugar também, porque a gente decanta a metamorfose ambulante do Raul, mas acho que falta muito se permitir, e mais grave ainda, permitir que o outro possa mudar. Eu acho que o legado que eu acho que fica bacana de falar de negritude, esse reposicionamento permitir que o outro possa mudar e que mudemos, cada um na medida do possível, tá bom, gente? Falei pra caramba aqui, um abraço, sigam a página pela Rua de Andaraí. Se você gostou, passa para um amigo, se não gostou, passa para um inimigo, mas passa isso para alguém. E sigam também, agora o meu jabazinho aqui, Histórias, Nossas, História. Não, melhor, História, Nossas, Histórias, tá? Lá tem uns bate-papos legais. Hã? A Bruna vai ter crise com tanto underline, ela não gosta de underline. Mas desculpa, eu não tinha consultoria dela, né? Então, fiquem ligados lá também. Eu estou dedicando esse mês ao protagonismo negro, né? O Novembro Faixa Preta. Tá bem bacana. Quarta-feira vai ter uma live também. Quem puder seguir humildemente. Tá bom, gente? Muito obrigado mesmo, de coração. Vamos junto nessa luta. Vamos começar a caminhar para mudar esse Rio de Janeiro. Vamos com tudo. Com certeza. Gente, obrigado aí pelo tempo de vocês, pela presença de vocês aí na live, pela paciência, né, pelos primeiros problemas técnicos aí que a gente teve logo no início. Obrigado, Dan, Brito, pelo carinho, Bruna, nosso amigo Tiago também, que contribuiu, né? Lá antes foi... Quem fez a pergunta? João. Teve João, Carlos. Muito obrigado. O João, aliás, colocou um dado importante, né? Ele menciona a concentração de casas de Umbanda e igrejas que tem ali na Rua Leopoldo. Sim, é um dado bem interessante. Vai ao encontro do sincretismo e de toda a harmonia que é possível, sim, acontecer. Não tem que haver embate, não. Podemos conviver, todos. Com certeza. Valeu, gente. Obrigado aí pela presença. Forte abraço a todas e todos. E viva o Andaraí. Valeu!